Olá, começa agora mais um Boletim no Rádio, o podcast semanal no qual os jornalistas e convidados debatem as reportagens que foram publicadas na edição da semana do Boletim Informativo. Esta, em especial, se trata da 1504 e é especial também porque é a nossa última edição do ano. Então nós fomos atrás aqui de alguns temas e vamos fazer o debate aqui sobre todos esses assuntos que constam nessa edição. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, temos aqui dois convidados. O primeiro deles, vou apresentar aqui, é Guilherme Souza Dias, que é técnico aqui da FAEP. Tudo bem, Guilherme? Olá, Antônio. Olá, ouvintes. Bom dia. Passo a palavra agora para Flaviane. Tudo bem, Flaviane? Tudo bom, Antônio? Tudo bom, ouvintes? Bom dia. Hoje contamos também com a participação do coordenador aqui da Comunicação Social, Carlos Guimarães Filho. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Antônio. Olá, convidados. Bom, começando o nosso bate-papo aqui, a gente foi atrás de uma história inédita aqui no Paraná, né? Que é a exportação de gado vivo. Estivemos ali em Jataizinho, no norte do Paraná, da onde partiu a primeira carga de gado para a Turquia. Guilherme, como que funciona essa história aí de gado vivo? Por que esse negócio está atraindo tanta atenção aqui no estado? Bom, o mercado de animais vivos, né, principalmente bovinos, é um mercado que vem crescendo bastante, né? E o Brasil, apesar dele ser hoje um dos principais players no mercado da carne bovina, né, comparativamente com os outros países, tipo México, Estados Unidos e tal, a nossa participação no comércio internacional de gado vivo, boi em pé, ainda é um pouco tímida, né? A gente tem a tradição aqui de realizar o abate, enviar a carne bovina realmente, mas ainda para a questão gado vivo, a gente ainda está, vamos dizer assim, começando a entrar no mercado, né? Os dados que a gente tem mostram que o percentual do nosso rebanho é muito baixo ainda, que é exportado vivo, né? A gente enfrentou alguns problemas aí, acho que todo mundo lembra, né? Aquela questão algumas questões ideológicas que interromperam operações lá no Porto de Santos, enfim. É um mercado que a gente ainda está aprendendo a trabalhar, mas a demanda existe, é uma alternativa bem interessante, né? Para a gente ter um escoamento alternativo, né, à venda de animais para abate. Guilherme, e por que, contando, é uma coisa que desperta bastante curiosidade das pessoas, por que mandar o gado vivo para fora do país? Por que isso é atrativo para esses países compradores? Olha, a gente tem uma série de fatores, né? A Turquia é o nosso principal destino hoje. A gente pode começar pela questão do abate halal. Apesar do Brasil ser também referência na questão do abate halal, aquele que segue os preceitos da religião muçulmana, né? Você tem também o interesse das indústrias daquele país em realizar o abate lá, né? E isso a gente pode pensar um pouco, mas por que eu estou mandando o gado vivo lá para fora ao invés de eu processar essa carne aqui e mandar com um produto de valor agregado? É a mesma lógica da soja. Hoje a gente exporta muita soja para a China, a gente pensa, podia mandar alguma coisa com valor agregado, um óleo de soja, um farelo, mas não, as indústrias de lá precisam dessa matéria-prima soja, né? Então, eu acho que a gente segue mais ou menos a mesma questão, né? O mesmo quesito. Tem comprador lá, eles pagam bem, né? Eles têm a demanda por um animal específico e é uma alternativa de escoamento assim, que a gente tem quanto ao abate tradicional, vamos dizer assim. Eu estive junto com um fotógrafo aqui da nossa equipe, o William Goldman, numa propriedade na qual o José Neto, um bovinocultor ali da região de Jataizinho, fez todo esse procedimento, né? E é uma coisa assim... como você mencionou, há algumas polêmicas relacionadas a essa questão, mas são coisas bastante até envolvidas em uma ideologia, né? Você mesmo mencionou essa palavra. Ele relatou pra gente lá que é preciso cumprir uma série de protocolos, existe tempo para você chegar no porto, a própria propriedade dele, né, teve que ser transformada num local que chama EPE, né? Exatamente. Conta um pouco pra gente como que funciona esse processo. Não é tão fácil assim, né, Guilherme? Não é só embarcar e sair mandando gado pro mundo inteiro aí, né? Exatamente. A gente tem a preocupação muito grande com a certificação sanitária, né? Então, assim, as doenças que podem ser que existam aqui no Brasil podem ser que não existam lá na Turquia. Então, para você promover a segurança, né, sanitária da população bovina lá naquele país, é necessário que esses animais passem por
um período de quarentena, eles fiquem isolados dos outros animais, né? E isso se materializa no estabelecimento preparatório para exportação, né? O produtor separa uma área da propriedade que vai alojar exclusivamente os animais que serão exportados, né? Eles vão passar por um período lá de quarentena. Você tem que ter toda uma gama de documentação sanitária, as vacinas têm que estar em dia, tem que estar tudo ok. As restrições são muito mais fortes porque, querendo ou não, você está tratando de um trânsito internacional de animais vivos, né? Então tem que ter uma série de cuidados nesse sentido. E é uma operação que envolve muitos profissionais, né? Ele estava relatando para a gente a quantidade de motoristas, médicos veterinários, produtores ali da região também que forneceram animais para ele mandar para o exterior, né? Então, assim, é uma sinergia muito grande que acontece ali, né? Uma operação quase que de guerra, digamos assim, né? Exatamente. É importante destacar que isso movimenta bastante, né? Tem um impacto regional bastante relevante na economia. A começar pela aquisição dos animais que serão... que passarão por esse período de quarentena para daí serem exportados. A logística do carregamento, do transporte desses animais, ela tem que ser a mais ágil possível, porque o navio está parado no porto e quanto menos tempo o navio ficar lá no porto, menos dinheiro é gasto nesse sentido. Então tem que haver toda uma preparação logística para que o embarque dos animais seja ágil, seja rápido, preservando o bem-estar animal e, vamos dizer assim, sem prejuízos econômicos, né? Eu lendo a matéria do Antônio, conversando com ele também do dia que ele passou lá com esse produtor, que deixa o registro aqui, o agradecimento aí por ter recebido a equipe, o que me chamou a atenção é uma nova alternativa de negócio, como o próprio José diz, tanto que ele já tem contratos alavancados para 2020. O Antônio também aproveita aqui, conseguiu uma entrevista exclusiva aí com o cônsul da Turquia, que é o país que mais compra gado vivo, e o próprio cônsul destaca isso, de que a Turquia tem total interesse em continuar comprando. Mas, por outro lado, como vocês têm destacado bastante aqui, quem lê a matéria diz, opa, eu vou entrar nisso aí para ganhar um dinheiro, existe muitas exigências, existe muita cobrança, existe muitas coisas que precisam ser, digamos assim, transformadas na propriedade. Então, vale aqui o registro de que é uma alternativa de negócio bastante interessante, mas que não é simples não, né? Tanto que a recomendação do próprio José, como o Antônio botou na matéria, é de que se contrate uma pessoa especializada em transformar a propriedade numa EPE, né? Exatamente, muito bem lembrado, Carlos. Tem toda uma série de trâmites que você tem que ter junto ao Ministério, você tem que ter uma estrutura dentro da sua propriedade exclusiva, pro fiscal do Ministério que vai supervisionar toda essa operação, né? O trâmite burocrático, né? Como todo mundo sabe, aqui no Brasil, falou em burocracia, todo mundo se arrepia, é uma coisa que demora bastante, mas enfim, é uma alternativa, é viável, mas aquele que quiser entrar nesse mercado, né, de exportação de gado vivo também tem que se preparar para ir para uma jornada burocrática aí junto às autoridades sanitárias, né? É isso aí, é uma alternativa, né? E a gente espera que as pessoas que façam a leitura desse material encontrem aí um norte para falar desse tema aí que pode gerar novos negócios aqui para o estado, né? E falando em novos negócios, nós também fomos atrás nessa edição do Boletim Informativo de um negócio que um dia também já foi uma promessa, né? E que hoje é a grande locomotiva do agronegócio estadual, do agronegócio nacional, aliás. E muito desse caminho percorrido, nós estamos falando da soja. E muito desse caminho percorrido pela soja passou aqui pelo Paraná, com desenvolvimento de pesquisa, com técnicas que foram desenvolvidas, testadas aqui e que são usadas hoje em todo o Brasil e até fora mesmo do Brasil. Então, para falar um pouco mais sobre essa cultura tão importante aqui para o Paraná, eu vou pedir a ajuda da Flaviane Medeiros, que é uma das nossas especialistas aí no assunto. Flaviane, por que a soja, as tecnologias e a pesquisa têm passaram aqui pelo Paraná? O Paraná é uma espécie de laboratório para fazer esses testes, assim, né? Como que começou tudo isso? Então, Antônio, essa questão da soja aqui no Paraná foi inovador desde lá do plantio direto, né? Quando a gente começa a falar de plantio direto, já vem na nossa mente os produtores que estão na entrevista aqui, né? Que foram essenciais nesse projeto aí de mudança, né? Então, essa inovação começou lá na década de 60, 70, e a partir do plantio direto mudou-se, então, um conceito de produção aqui no Paraná. Então, essa inovação, né, tanto
da cultura, do preparo de solo. O Paraná foi pioneiro nessa questão de conservação de solo. A gente tem tentado hoje voltar esse start, né? Esse momento aí de maior conservador de solo do Brasil, né? Vamos ver se a gente consegue ir nessa linha novamente. E a matéria que quando fala sobre esses produtores, né? Principalmente esse de Carambeí aqui, né? O seu Frank Disk. Eu não sei falar o sobrenome dele. Frank Dijkstra. Isso aí. Que ele recebeu vocês lá, foi... Né, tive dando uma olhada aqui na matéria, foi muito legal. E essa inovação começa, então, a partir do plantio direto e fala também da questão da própria planta da soja, né, que teve uma adaptação muito grande para a gente poder ser o segundo, né, maior produtor do Brasil aqui no Paraná. Contamos aí com a instituição de pesquisa, IAPAR, Embrapa, né, principalmente a Embrapa Soja ali em Londrina, localizada aqui no nosso estado. Então, essas ideias de inovação, acredito que aqui o Paraná é pioneiro em várias dessas tecnologias. Então, e é uma coisa muito interessante da gente destacar em relação a esse assunto, que a ideia da matéria era a gente trazer essa história mesmo da soja, né? E é uma história realmente muito antiga, né? Então, a soja é cultivada na China desde muito tempo antes de Cristo, aí 5, 6 mil anos antes de Cristo, e com fins comerciais, né? E ela chegou aqui no Brasil, vamos dizer assim, na história humana ontem, né? Porque ela chegou quase no século XX aqui, né? E aí, conforme a gente vai avançando e vendo, o Brasil é a grande potência da soja, a gente vai vendo que todos os caminhos levam à soja e a soja leva ao Paraná. Justamente porque esse produtor que a gente foi conversar contou pra gente que se ele não tivesse descoberto o plantio direto, ele não ia ter conseguido continuar na atividade. E essa é uma tecnologia que é usada hoje em todo o Brasil. Exatamente, né? Vale também fazer o registro, né? Obviamente, Flaviane, me corrija se eu estiver errado, né? Mas a gente aprendeu muito a trabalhar a terra com o pessoal do Hemisfério Norte, que tem que utilizar a gradagem, toda essa parte do manejo de solo para acelerar o processo de descongelamento do solo, né? Então, a gente não precisa disso aqui. Então, para que fazer uma operação cara, pesada, que desestrutura o solo para uma região que a gente não precisa? Então, lá na fazenda do seu Frank, eu também conheço a propriedade, é sensacional. Fica o agradecimento ao seu Frank Dijkstra também. E é muito bacana, eles produzem soja, é o berço do plantio direto do Brasil, produzem suínos, produzem leite com altíssima qualidade. E acho que a Flaviane lembrou muito bem, que hoje o Paraná é o segundo maior produtor de soja. Quem que é o primeiro? Você lembra, Carlos? Mato Grosso? Mato Grosso, só que a gente é o segundo maior produtor só com 2,3% do território nacional. Acho que cabe uns 2 Paraná e meio lá dentro do Mato Grosso, né? E aproveitando a chance, a gente conversou com pesquisadores da Embrapa Soja, né? De outras instituições também que fizeram parte dessa história. E a gente chegou também a um seu Romeu Kiel, que ele é considerado aí por todo mundo no Brasil o pai da soja. Que foi ele que começou a fazer trabalhos para que a soja pudesse ser plantada em latitudes mais ao norte do Brasil, né? E hoje a gente tem variedades para produzir soja do Iapoque ao Chuí. E antigamente isso não era possível. Então, muito desse conhecimento foi produzido aqui no Paraná, né? E a gente traz isso aqui na matéria, discute isso e comprova que talvez novos plantios diretos estejam no forno. Como é o caso de alguns programas que nós temos aqui no Senar, né, Flaviane? Conta um pouco pra gente sobre o MIP, que é um curso que está fazendo a diferença aqui para muito produtor aqui no Paraná. Sim, né? Com certeza. O MIP ele também já é uma tecnologia usada há bastante tempo, mas que foi esquecida, né? E agora a gente conseguiu aí, junto com a Embrapa Soja e a Emater, que são nossos parceiros institucionais aqui, nos dão apoio total. Eles vêm agregar, né, a produção de soja, porque não adianta nada a gente produzir muita soja, né, como nós falamos aqui, somos o segundo maior produtor do Brasil, mas a gente gasta muito e muitas vezes desnecessariamente. Então, o MIP vem nessa contramão, então, para, além de tudo, trabalhar o custo de produção. Fazer com que o produtor sobre mais dinheiro para ele no bolso e que ele consiga gastar com outras coisas, né? Com o seu bem-estar, enfim, até investindo na própria propriedade, né? Fazendo conservação de solo, quem sabe, né? Que às vezes o produtor fala, não tenho dinheiro para conservar solo, para fazer.
de repente, adequar um terraço, uma curva de nível, mas então, se ele fizer as tecnologias do MIP, utilizar, né, ele vai conseguir, então, ter essa sobra de dinheiro, vamos dizer assim, né? E com todo mundo que a gente conversa, inclusive com os personagens da matéria, né, que usam um manejo integrado de pragas, o MIP, há uma redução significativa de custos já de uma safra para outra, sim, né, Fabiana? De uma safra para outra. E muitas vezes as pessoas pensam que o conceito do MIP, né, são várias metodologias que você utiliza para controle de pragas, que só acontecem em pequenas propriedades, mas não é verdade, né? O seu Frank, ele também faz o MIP, ele já participei de palestras com o filho dele e falando que em grandes propriedades eles têm monitores de campo que fazem esse monitoramento e que ele consegue ter um rendimento nesse processo, né? Que as pessoas muitas vezes têm esse preconceito falando que ele vou perder tempo em lá monitorar a praga, e não é assim, né? Ele vai estar ganhando tempo, na verdade, né? Porque ele está deixando de gastar. Então, é uma realidade para pequenas propriedades e para grandes propriedades também. E se você for pensar em escala, né, de produção, quanto mais área você tem, mais você vai economizar. Então, se você deixar aí, é proporcional a conta, né? Então, o manejo integrado de pragas, ele veio para ficar. Hoje, no cenário, a gente tem 62 turmas acontecendo, são mais de 1.000 produtores sendo treinados, só nessa safra, né? Então, a gente já vem aí desde a safra de 2016, 17, então, desde essa safra, a gente está com esse curso a campo e nós tivemos um resultado excepcional. Maravilha! Bom, temos ainda outras matérias aqui no boletim. Uma delas fala sobre o Programa de Sustentabilidade Sindical, né, Carlos? Que tem trazido uns resultados impressionantes lá na região norte do Paraná, né? A gente está contando nessa edição, Antônio, na verdade o nosso colega Felipe Aníbal foi até o Cianorte, passou um dia lá no Sindicato Rural do Cianorte para contar um pouquinho das transformações do sindicato nesses últimos 2 anos. A gente sabe, todo mundo aí do campo sabe que com a reforma trabalhista deixou de ser obrigatória a contribuição sindical, então os sindicatos rurais, os 174 sindicatos rurais do Paraná, e acredito eu do resto do Brasil também, tiveram que se remodelar, digamos assim, né? E para isso, desde o início de 2018, a FAEP criou o Programa de Sustentabilidade Sindical para auxiliar, para dar uma espécie de consultoria aos sindicatos do Paraná. E tem muita transformação aí no campo acontecendo, nos sindicatos rurais aí do Paraná, e a gente contou nessa última edição de 2019 as transformações de Cianorte e queremos, ao longo de 2020, contar outras muitas transformações, né? E, por exemplo, o que aconteceu lá em Cianorte? O pessoal ampliou a gama de serviço, ampliou as parcerias, colocou à disposição aí dos produtores a patrulha rural, ou seja, se é um avicultor que quer trocar a cama do seu aviário, você vai lá no sindicato, paga um valor abaixo do mercado, digamos assim, um valor muito mais viável para o produtor rural para fazer essa troca da cama aí, e isso está tendo efeitos imediatos, né? Tanto é que o número de associados do Sindicato Rural do Cianorte aumentou em 55%, né? Essa diversificação de renda também eu vi, tem um vídeo também, a gente recomendo inclusive que as pessoas assistam esse vídeo, que está muito bacana, preparado aí pela nossa equipe, e que eles têm até um salão de eventos, né, para gerar uma renda extra lá, então muito bacana aí. Literalmente, o Cianorte, a palavra que você usou é perfeita, diversificou, então desde parceria, serviços, a patrulha rural, o salão de eventos que você aluga para casamentos, aniversários. Agora, mês passado, eles instalaram 67 painéis fotovoltaicos, que em 2 anos vai se pagar esse investimento, e a partir de lá eles vão economizar nada mais nada menos do que R$ 2.700 de eletricidade. Ou seja, é R$ 2.700 que você pode investir em outro propósito, né? Então, ou seja, o Cianorte, literalmente dentro das diretrizes do Programa de Sustentabilidade Sindical do Sistema FAEP-Senar, está fazendo a diferença para o produtor lá do município da região, né? Certo. E o pessoal tem prestado toda uma gama de serviços, né? A gente teve conversando, o pessoal de Cianorte também está emitindo GTA pelo sindicato, né? Eu estava conversando até com o João, nosso coordenador ali do departamento sindical, ele estava falando para a gente que tem muito sindicato fazendo bastante emissão de GTA, estão prestando esse serviço para os produtores, estão agregando mais associados, né, através desse serviço. Agora, com a campanha de atualização cadastral, teve bastante coisa que foi feita através dos sindicatos, e eu acho que isso vem justamente a somar, né? O produtor tem no seu sindicato um espaço aberto para encontrar esse tipo de serviço para facilitar a vida dele, né?
É isso, então estamos aqui ficando com o tempo um pouco curto. Vamos comentar aqui então mais algumas matérias que nós temos aqui no boletim, encaminhar para o nosso encerramento. Um deles faz um balanço sobre a formatura do programa AJ, que há um registro aí de todas as turmas que participaram e que estão agora finalizando isso, né, Carlos? Isso, agora no final de 2019, todas as turmas que ao longo do ano aí participaram desse programa do Senar Paraná, teve a formatura, é feita sempre uma festa, uma cerimônia aí de coroação desses alunos que concluíram esse programa, e que eu acho que o que mais vale registrar, mais do que essa formatura, é de que, como está citado na matéria pelo André, que foi o jornalista que fez isso daí, 70% dos alunos que concluem o programa AJ do Senar são aproveitados pela indústria. Ou seja, o jovem ele termina o curso e já no dia seguinte, entre aspas, no dia seguinte ele já é contratado. Ou seja, de cada 10, 7 já ficam empregados na indústria, ou na usina, ou no frigorífico que eles fizeram o programa. Eu acho isso um número muito interessante para se destacar. Uma coisa interessante de a gente ver nas ações aqui da casa, né? Esse apego com a educação, né? Outra matéria também que trata desse assunto é a premiação de um projeto do Agrinho Solos, né? Pelo Congresso Agropecuário Industrial e Tecnológico do Paraná, o CONAITEC. O aluno Jackson Galdeda, de Ponta Grossa, levou o primeiro lugar na categoria Ensino Médio com um projeto cujo título é Agrinho Solos, preservar também é coisa de criança. Então, fica aqui nossos parabéns, né, pela premiação, e vamos ficando por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu aproveito a chance para desejar um feliz ano novo para todo mundo que está nos escutando, né? Que estamos aí nesse período de reflexão e de festas para começar um novo ano cheio de conquistas e realizações, como estamos vendo que estão acontecendo aqui, né? O ano está acabando, mas as conquistas ainda seguem aí a todo vapor. Bom, então gostaria de aproveitar para falar para os nossos ouvintes que você pode acompanhar todas as nossas notícias pelo nosso site www.sistemafaep.org.br. Lá você encontra a edição digital do boletim informativo, você pode ver em PDF ou também pelo nosso flip page. Você também pode ouvir esse podcast pelo Spotify, também pode ver... Você pode ver a gente apresentando esse podcast pelo nosso canal do YouTube. E não precisa ser premium, né, Antônio? Não precisa ser premium. Você pode, com a conta normal, grátis, você consegue ouvir nosso podcast lá no Spotify. Outra coisa que você também pode fazer para ficar por dentro de todas as notícias do agronegócio é seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no LinkedIn, no Flickr, no Instagram, todas as redes sociais. E você pode interagir com a gente, mandar suas sugestões de pauta, que você vai ser muito bem atendido, e essas sugestões também são muito bem-vindas. A gente adora a interação e sugestões de matérias aí de todo o interior do Paraná. O podcast é editado por Lucas Silva e a coordenação de comunicação aqui do Sistema FAEP Senar Paraná é de Carlos Guimarães Filho. Até a próxima!